Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre por que mais uma vez o governo brasileiro aposta no crescimento de curto prazo e que vai acabar dando problema mais adiante, né? O famoso cavalo paraguaio que é descrito aqui na coluna do Estadão, né? O Estadão fala aqui que mais uma vez o cavalo paraguaio, como é descrito no futebol, aquele time que dispara na liderança do campeonato, não sei o que lá, e depois afunda completamente, é mais uma vez a aposta do Brasil de novo com Lula. Gastar dinheiro pra caramba, crescer o PIB na marra, na marretada, né? Dando dinheiro para todo mundo. E aí o que acontece depois é sempre a piora econômica. E pior, o governo Lula insiste em respostas erradas, em questões erradas, em buscar não o crescimento da economia real, mas o governo controlando a economia, que é sempre uma tragédia grande, né? Vamos falar também sobre o problema do ódio aos ricos, que é um sintoma disso que o governo, que o Lula tem nessa visão esquerdista do Brasil, que o problema são os ricos, a elite. Acho até engraçado que o Lula fala isso como se ele não fosse elite, né? Como se ele não fosse rico pra caramba. Mas enfim, como alerta aqui o escritor e o historiador alemão, o Rainer Zitelmann, o ódio aos ricos destruiu países e o Brasil está indo nesse caminho com o Lula. Eu espero que não por muito tempo. Vamos entender a ligação entre essas duas coisas aqui. Essa notícia foi sugerida por Partido da Causa Libertária, Smash That Like Button e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o fenômeno que o Estadão está descrevendo aqui é o crescimento do PIB no Brasil, né? O PIB no Brasil está crescendo, cresceu 3% o PIB agora, não, o pessoal todo animado, não, porque o Brasil está crescendo, não sei o que lá, que maravilha e coisa e tal. Só que as perspectivas de longo prazo não são boas, porque isso aqui se trata de mais um nado de golfinho, né? O cara vai lá e afunda de novo, né? O Brasil já fez várias, voo de galinha, né? A galinha daquela, bate as asas ali, dá uma voadinha e pousa de novo mais adiante. Isso é típico do Brasil. Por quê? Porque no Brasil o governo acha que é ele que induz o crescimento econômico, que é o governo que faz a economia girar. E não é. A economia gira apesar do governo, o governo atrapalha a economia. Qualquer coisa que o governo faz na economia é sempre para atrapalhar, mesmo que num primeiro momento possa parecer positivo, possa ser algo positivo, né? E essa visão essencialmente comunista, né, essencialmente marxista, de que você tendo um planejamento central, você vai conseguir ter uma economia eficiente, vai resolver o problema da desigualdade, vai resolver não sei o que lá, não sei o que lá, acaba chegando sempre na mesma consequência, que é a destruição econômica, né? O pessoal descreve aqui o cavalo paraguaio, que é aquele time, pô, sacanagem com os cavalos e sacanagem com os paraguaios. Aliás, diga-se de passagem, o Paraguai está indo muito melhor economicamente do que o Brasil ultimamente, tá? Mas o termo que se usa no futebol, né, preconceituoso, mas enfim, se usa mesmo, cavalo paraguaio é aquele time que dispara na liderança no começo do campeonato, mas não tem fôlego de brigar pelo título e não raro acaba tendo que lutar contra o rebaixamento, né? Enfim, essa é a situação do PIB do Lula, né? O Lula começou com um PIB bom por conta da economia do Bolsonaro. O Bolsonaro deixou um país em condições excelentes, né? Com superávit, com tudo arranjado, plano safra, tudo certo, tudo lindo de morrer. O Lula colheu nos primeiros 3 meses do governo Lula um PIB muito bom em 2023, né? É lógico, não foi um PIB em 2023 tão bom quanto 2022, mas ainda foi sob influência de Bolsonaro que teve aumento do PIB em 2023. Agora, em 2024, até aqui, o PIB está indo bem também, tá? O PIB tem crescido aqui no Brasil. Só que, de novo, o pessoal começa a olhar para o futuro e começa a ver um monte de asteriscos ali. Ih, essa situação tá boa, mas qual que é o problema nessa história? É justamente essa ideia de que o governo que gira a economia, que tudo tem que passar pelo governo, que o governo que distribuindo as riquezas vai fazer a coisa andar da forma correta, e não é. O que o governo tem que fazer é sair da frente, é deixar que os empresários
Ferrogrão, BR-319, façam qualquer coisa que queiram fazer, porque é isso que vai garantir o crescimento do Brasil, é a economia feita de forma descentralizada, são as pessoas resolvendo os problemas por elas próprias através do livre mercado, você investindo para resolver um problema e depois cobrando pela solução do problema, que lógico, né, as pessoas vão ter todo o interesse de pagar justamente porque você resolveu esse problema. Se você tomar uma decisão errada, você quebra a sua empresa, porque você não, né, criou uma solução que as pessoas não querem, ou está muito cara, né? Enfim, no final das contas, problema do empresário. É isso que faz crescer a economia. Os empresários buscarem resolver os problemas e venderem essa solução para a população. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no comunistão do Brasil, na ideia da cabeça do Lula, não, tem que ser tudo no país, né? E uma das coisas que os partidos de esquerda aqui no Brasil sempre fazem muito, né? É aquela coisa roubada da Revolução Cubana. Eu já falei para você, né, essa geração de esquerdista de cabelo branco que tem aqui no Brasil, você pode ver um monte de gente velha, tudo amante do Fidel Castro, todos eles achavam lindo esse negócio da Revolução Cubana, não porque o Fidel Castro botou os empresários no devido lugar, todo mundo tinha que obedecer o Fidel Castro, coisa e tal. Vai ver como é que tá Cuba agora, olha a desgraça que tá Cuba. Aí fala, não, porque a culpa é dos Estados Unidos, do bloqueio, coisa e tal. Não, a culpa é do Fidel Castro, que matou a economia cubana, achando que o governo poderia substituir essa economia, e não pode, né? Chegou justamente na situação que está de pobreza absoluta lá em Cuba, cada vez mais os cubanos fugindo de lá, porque, vamos combinar, não há perspectiva nenhuma de melhora no curto prazo, mesmo quando o comunismo cair, tá? Eu falo isso para vocês, é muito triste essa situação do comunista, porque quando caiu a União Soviética, por exemplo, não foi uma grande libertação, não, ao contrário, a Rússia passou por períodos terríveis da economia, a Ucrânia passou por períodos terríveis da economia, porque quando você termina esse domínio comunista, as pessoas têm que reaprender a fazer as coisas, né? E lembra, todos os melhores talentos do país já meteram o pé, meu amigo. Quem tinha algum talento saiu do país, só otário que vai ficar em país comunista, né? Então, ou seja, o que sobrou no país ali é um pessoal que não é tão brilhante assim, que não tem tanta capacidade assim, se tivesse, teria saído, e esse pessoal tem que reaprender a fazer capitalismo do zero. Então, assim, é complicado você recuperar do comunismo, né? E o historiador alemão fala sobre isso, justamente essa ideia do ódio aos ricos, de achar que a economia é um jogo de soma zero, né? Que o fato de alguns terem muito dinheiro é por isso que os outros têm pouco dinheiro e coisa e tal, né? Os ricos são ricos porque roubam os pobres. E não, o governo é rico porque rouba os pobres, o governo rouba todo mundo. Os empresários não, os empresários, existem alguns empresários que de fato são ricos porque roubam os pobres. Quais são esses empresários? Aqueles que são lá macomunados com o governo, que fazem venda para o governo, JBS, o pessoal ligado no poder ali. Esse pessoal é do mal, esse pessoal realmente rouba pobre, né? É só ver o caso do braço da Âmbar Energia, que é o braço da JBF, é JBS ou JBF? Agora não lembro. A Friboi, né? Aquela coisa de abatedouro lá dos irmãos Batista, né? Eu sempre faço confusão com o nome daquele troço. Mas enfim, esse pessoal, a Âmbar Energia, que é o braço de energia deles, né? Comprou um monte de usina da Eletrobras a preço barato. Por quê? Porque essas usinas vendiam para a Amazonas Energia, a Amazonas Energia não pagava. Aí agora o Lula decidiu que o custo da Amazonas Energia vai ser distribuído por todos os brasileiros, ou seja, literalmente o Lula meteu a mão no seu bolso, tirou dinheiro do seu bolso para dar para o pessoal da JBF. É JBF ou é JBS? Não sei, JBS. Para dar para os irmãos Batista, ou seja, tirou dinheiro do bolso de cada brasileiro. O Lula fez isso, tirou dinheiro do bolso de cada brasileiro para dar para os irmãos Batista, que, vamos combinar, já são bastante riquinhos, né? É o que eu falo para vocês, governo não distribui renda, governo concentra renda, sempre, 100% das vezes, né? E aí fica, mas o pior é isso, esse é o cara ruim, mas tem empresário bom, o empresário que faz alguma coisa e você compra porque você quer o produto do cara. Você quer a Starlink, por exemplo, que resolve um problema do brasileiro muito grande, que é a internet no interior, você quer comprar aquilo te ajuda, no final das contas. Isso é uma coisa positiva, né? É por isso que o pessoal tem uma visão boa do Elon Musk, porque o cara resolveu um problema que ele tinha, que o brasileiro do interior sempre teve, a dificuldade de ter uma boa internet, né? Então o problema não são os ricos, o problema é o governo.
Os ricos que são ligados ao governo também são parte do problema, mas não por serem ricos, por serem parte do governo, serem amigos do governo. É esse que é o problema. Quem tem que acabar, quem tem que diminuir muito de tamanho, quem tem que parar de se meter são justamente o governo. O resto se resolve. O governo é o grande concentrador de renda no final das contas, né? Ele conta aqui os vários casos de países socialistas, como Coreia do Norte e Venezuela, que as únicas pessoas ricas são os políticos. Pois é o que acontece, né? Cuba também, a família Castro é riquíssima, né? Mas não tem ninguém rico em Cuba, destruíram todos os ricos. E aqui, ó, e o livro dele, Como as Nações Escapam da Pobreza, é justamente falando isso, que você tem que valorizar o cara rico que é rico. Por quê? Porque produziu alguma coisa que é interessante para a sociedade, que as pessoas querem comprar, né? Enfim, por outro lado, o que o Lula quer? O Lula quer taxar o super rico, porque ele vê o super rico como errado, né? Felizmente, o Haddad já chegou na conclusão que eu já falei para vocês aqui, isso é impossível aqui, ó. Diz o Haddad que há dificuldade de taxar ricos de forma isolada no Brasil. Por quê? Porque ele sabe que o rico vai sair do Brasil. É lógico, a primeira coisa que o rico vai fazer é meter o pé do Brasil. Vai sair daqui imediatamente. Não é ninguém otário de ficar aqui no Brasil sendo taxado num país de merda, comandado pelo Haddad e pelo Lula, né? Um país de merda que a qualquer momento as pessoas podem votar num pinguço corrupto para presidente. Como que o brasileiro fez isso, cara? Como que o Brasil chegou neste ponto de eleger um pinguço corrupto para presidente? Não tem como acreditar nesse país, né? E aí, eles já estão falando aqui, ó, que sem articulação internacional, taxar super ricos é uma construção difícil, diz o Haddad. Eu não sei o que eles esperavam, porque no final das contas, sempre vai ter aquele país que não vai aceitar a taxação dos ricos. Por quê? Porque está justamente de olho nos ricos que vão se mudar para lá para fugir dos países que taxaram. Sempre vai ter isso. Você concorda comigo que quanto mais países colocarem taxação nos super ricos, maior é o incentivo para um país não colocar taxação nos super ricos, porque ele vai atrair um monte de super ricos para ali. Então nunca vai haver esse tipo de coisa, né? Até aquela taxa corporativa que a Janet Yellen falou um tempo atrás, adivinha? Não entrou em operação ainda. E tem muita gente dizendo que não vai entrar em operação, sabe por quê? Porque sempre tem um incentivo contrário. Cada vez que mais países adotam a taxa corporativa de 20%, maior é o incentivo para outros países não adotarem essa taxa. Então, meu amigo, é isso daí. A economia é mais forte que o governo. O governo se acha muito bambambam dentro do país, mas isso está acabando. A gente está virando mesmo um mundo libertário, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.